Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do capítulo 2 de LaTeX. E hoje então a gente vai ver o que é o preâmbulo e a estrutura geral. Tá? São dois conceitos aí fundamentais para o LaTeX. Então, como objetivo da aula, a gente vai ver a definição e os usos sobre o preâmbulo no LaTeX. E além disso, a gente vai ver como montar um esqueleto e a estrutura geral, né? A estrutura principal, da onde a gente vai começar a escrever os comandos de fato, né? Antes da gente iniciar, pessoal, eu gostaria de ressaltar uma coisa. Tudo que a gente fizer no LaTeX vai ser por meio de comandos. E existem vários comandos. A gente vai usar os comandos principais e os comandos que vão ficar dentro de domínios de comandos principais, tá? Como, por exemplo, os ambientes. Então, os comandos em LaTeX eles são feitos por meio de um marcador. E a gente chama de tag, tá? A tag ela é denotada por essa barrinha inclinada aqui, tá? Seguido do nome do comando. Eu trouxe aqui 3 exemplos apenas para ilustrar, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui o makeTitle, Table of Contents e o Document Class, tá bom? Esses dois aqui a gente vai ver mais detalhadamente nas próximas aulas, tá? E já agora mesmo a gente já vai estudar o que é o Document Class, beleza? Existem também outros comandos auxiliares que podem estar inseridos em ambientes. São esses comandos, pessoal, e eles vão estar dentro de um comando principal, que é o begin, tá? Então a gente vai ter begin, o nome do comando, e end, comando. Ele começa no begin e termina no end. E o que tiver aqui dentro são os comandos que os códigos, na verdade, que vocês vão estar utilizando aqui, tá bom? Ele tem que estar dentro desse domínio. E a gente chama de corpo do texto, tá? Se você for colocar uma equação, você tem que colocar dentro desse domínio aqui uma equação, tá? Ambiente ou domínio é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu costumo utilizar hora um, hora outro, beleza? Então é isso. Agora sim nós podemos falar de preâmbulo. Em suma, um documento em LaTeX ele precisa ter informações referentes às características do seu documento. Como exemplo, pessoal, eu trouxe aqui essa expressãozinha, nesse comandinho aqui chamado Document Class. Ele tem 2 parâmetros, tá? Um que está entre colchetes, é o primeiro, e o segundo parâmetro que está entre chaves. Essa definição aqui, esse comando, ele é definido pelo LaTeX na versão mais recente, tá? O mesmo vale para os pacotes. Então eu tenho aqui o use package com 2 parâmetros ou apenas um. Cada pacote, pessoal, tem uma forma específica da gente expressar, tá? Então a gente vai ver comandos mais detalhadamente aí na próxima aula sobre o uso dos pacotes, beleza? Então, pessoal, esses 2 exemplos aqui compreendem o preâmbulo. Existem mais comandos aí que a gente vai estar utilizando durante as próximas aulas, tá? Quando a gente for fazer o nosso projetinho, a gente montar, a gente vai ver na prática aí, tá bom? Mas por enquanto eu vou utilizar apenas esses 2. Agora, em relação ao tipo do documento. A gente viu que um documento em LaTeX possui um estilo que precisa ser definido. Como, por exemplo, a gente tem o Document Class. Vamos começar estudando o segundo parâmetro. A gente tem algumas possibilidades de estilizarmos nosso documento. Pode ser um artigo, pode ser um report, pode ser um book ou pode ser um letters, tá? O article se refere a textos em formato de artigo, o report para relatórios, o book para livros, monografias e afins, e o letters para cartas. Então depende muito do seu projeto, tá? Então, se é um projeto científico de poucas páginas, geralmente é cobrado um artigo. Mas aí sim, o seu orientador ou alguém que está dando aula para você que vai falar, tá? Se você for fazer uma monografia, não um TCC, aí a gente utiliza o book, tá? O book é a estrutura mais apropriada para a gente tratar monografias, tá bom? Então esse é o estilo. O LaTeX ele configura conforme o que você colocar aqui dentro, tá? Nesse segundo parâmetro. E a gente tem essas opções aqui, beleza? Em relação à formatação do documento, aí sim a gente vai estar se reportando ao nosso primeiro parâmetro aqui, tá? Que é o entre colchetes. E existem algumas opções de formatação. E existem essas daqui, como por exemplo o tamanho, two side, one side, two column, one column e assim sucessivamente, tá? Então vamos ver detalhadamente
o que é cada um deles. Em relação ao tamanho, ele está se referindo ao tamanho da fonte, tá? E a gente tem 3 opções disponíveis, ou 10pt, 11pt ou 12pt, tá? É bem parecido com documentos em Office, tá, pessoal? Tá no pacote Office. Quando a gente configura como tamanho 12pt, o documento inteiro vai estar como 12pt, assim como 11 ou 10, tá bom? A gente pode mudar o tamanho da fonte no decorrer do texto, mas a gente vai ver comandinhos para isso, tá? Então, cena das próximas aulas, tá bom? A gente também tem o two-side, que o conteúdo preenche todos os lados da página. O one-side preenche apenas um lado da página, tá? Isso aqui é muito importante, pessoal, quando a gente vai utilizar ele, pode ser num artigo, pode ser, por exemplo, numa monografia, mas a gente não precisa se preocupar por enquanto, tá? A gente vai ver isso na prática depois, tá bom? Mas por forma didática eu vou estar utilizando o one-side, tá bom? O two-side ele é legal quando a gente vai, por exemplo, imprimir uma página, né? Porque todo o conteúdo ele fica em ambos os lados da página, ao contrário desse que ele vai preencher apenas um lado. Nós também temos o two-column, o texto é feito em 2 colunas. O one-column produz o texto em apenas uma coluna. Nós temos o landscape. Quando a gente coloca o landscape, o seu trabalho vai estar no formato de paisagem. Olha que legal, tá? Por padrão, pessoal, é utilizado não a forma de paisagem, mas a forma de retrato, tá bom? Mas você pode, se você quiser que seu documento fique na forma de paisagem, você tem que colocar lá no document class, no primeiro parâmetro, o comandinho landscape. Beleza? E aqui nós temos ainda outros comandos, pessoal, como por exemplo o lecno. Ele permite com que a numeração das fórmulas sejam colocadas à esquerda. O fleckne, a fórmula fica disposta na margem esquerda ao invés de estar centralizada. Aqui cabe mais uma ressalva, pessoal. Toda vez que a gente coloca uma equação, por padrão, as equações ficam centralizadas. Mas se eu quiser colocar na margem esquerda, basta apenas colocar lá no primeiro parâmetro, lá no entre colchetes, o comandinho fleckne. Bom? Nós também temos o OpenWrite, ou seja, os capítulos são iniciados apenas em páginas ímpares, né? Ele vai produzir isso para a gente. E o OpenN, os capítulos são iniciados nas páginas ímpares ou pares. Aí, pessoal, cabe muito da necessidade do seu projeto. Pode ser que o seu orientador peça para que você inicie os capítulos apenas em páginas ímpares. Aí você coloca esse comandinho lá, tá? Então depende muito da necessidade. É raríssimo isso acontecer, mas pode acontecer, tá, pessoal? A gente não descarta as possibilidades. E também, por fim, a gente tem o tamanho da folha. Ela pode ser definida no formato A4 paper, tá, que utiliza essas medidas aqui, ou letter paper, tá? Então, quando a gente for colocar A4 paper ou letter paper, a gente vai ter tamanhos diferentes, tá? Então a página vai ficar configurada com esses tamanhos aqui, tá bom? Um desses tamanhos. Se for A4 paper 210 por 297 ou letter paper 215 por 279, beleza? Agora sim, a gente pode falar da estrutura geral do LaTeX. A estrutura geral, o que acontece? Após o preâmbulo, o documento ele precisa ser iniciado. Para isso, temos que utilizar o comando que é obrigatório em todos os documentos do LaTeX. E é esse aqui, ó, document. Ele está dentro de um ambiente, tá? É o begin e end. Antes do begin, nós temos o preâmbulo, que são as configurações da sua página, tá? Pacotes, document class e por aí vai. Dentro desse domínio, aí vem os seus comandos em LaTeX. Ou seja, os seus comandos eles têm que estar escritos nesse local, tá bom? Tudo que você for fazer o trabalho, 99% do trabalho, ele tem que estar aqui dentro. O que tiver abaixo, pessoal, nada é considerado, tá? Ou seja, o seu projeto acaba quando tem aqui o end document, tá? Abaixo dele aqui, se você for escrever algum comando aqui embaixo, nada é considerado, tá? O documento termina quando você tem o end document, tá? Lá no finalzinho. Agora nós vamos ver um exemplo que a gente vai utilizar o preâmbulo, tá? E também estrutura geral, tá bom? Então eu vou fazer na prática, pessoal, o uso aqui desses comandinhos aqui, tá? Eu vou estar utilizando aqui esse comando embaixo. Ou seja, para recordar, a gente definiu aqui o tamanho da fonte, 12pt, e o tamanho da página, A4 paper, tá? E o estilo é um estilo de artigo. A gente vai mudando, pessoal,
conforme a necessidade, né? Conforme eu for avançando e precisar falar de seções, subseções, a gente vai utilizar o book, que é a estrutura mais apropriada. Então a gente vai modificando aos pouquinhos, tá? A gente vai aí aprendendo coisas novas e vai adaptando conforme a necessidade, tá bom? Então vamos lá para a parte prática, pessoal. Eu tenho aqui o meu ambiente do Tech, né, Tech Maker. Vamos criar um arquivo novo, tá? Ele criou aqui Untitled. Eu vou colocar aqui alguma coisinha só apenas para salvar. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui, ó, no meu Drive C, disco local C, curso LaTeX, que foi uma pastinha que eu criei. E vou colocar aqui um nome, tá? Eu escolho o curso underline LaTeX. Vocês podem nomear do jeito que vocês quiserem, tá bom? Vou apertar aqui um Enter e salva, tá bom? Agora sim, pessoal, vamos então colocar a mão na massa. Vamos aqui colocar então o que a gente aprendeu lá, né, no preâmbulo. Vamos colocar aqui o Document Class e vamos definir o tamanho da fonte e o tamanho da página. Apenas esses dois já é suficiente, tá? Por enquanto. Então vamos lá, vamos colocar aqui 12pt, separa com vírgula, e vamos colocar aqui A4 Paper, tá bom? Não importa a ordem, pessoal, não se preocupem, eu posso colocar A4 Paper aqui no começo, seguido de 12pt, então tanto faz, tá? Não, a ordem pouco importa, beleza? E no estilo, a gente vai colocar Article, conforme a gente viu no slide lá, beleza? Eu não vou colocar os pacotes agora porque a gente vai explicar, eu vou explicar o que são os pacotes já na próxima aula, tá bom? Vamos agora colocar a estrutura, tá? Estrutura geral aqui. Então eu vou vir aqui e colocar Begin. Veja aqui, ó, igual no Document Class, pessoal, ele permite autocompletar, tá? Então basta dar um duplo clique aqui ou Enter. Então ele já completa para mim. Agora falta colocar o Document, tá? Que é o documento principal. Basta apertar um Enter. Pronto, já foi criado aqui o ambiente. Eu vou parar por aqui, pessoal, porque na próxima aula a gente vai ver na prática mais ainda, né, como a gente colocar textos e outros recursos, tá bom? Pacotes. Eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. E a última coisa, pessoal, vai ser compilar o documento. Vamos compilar aqui e ver o que acontece. Olha só, ele deu um erro, arquivo não encontrado. É natural, pessoal, que isso aconteça, por quê? Porque quando a gente não escreve nada no LaTeX, né, nesse editor aqui, a gente não escreve nenhum tipo de conteúdo visível para o usuário, ele entende que seu documento é vazio, tá? Que seu trabalho está vazio, tá? Por isso que ele dá esses erros, ele não reconhece. A gente precisa escrever alguma coisa aqui, tá bom? Mas a gente vai ver isso na próxima aula e vocês vão entender bem legal. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, tá? Bons estudos!